Meus amados irmãos, os dias de angústias, os dias se aproximam em que a profecia de Amós, segundo o profeta Amós, está por se cumprir. Diz o profeta Amós que veria dias que se presenciaria em todas as ruas o pranto, o choro, o gemido, o oi, o ai. Porquanto, da ausência da luz, o reinar das trevas. Aonde não há luz, reina as trevas, impera as trevas. E a profecia diz: nesses dias esmagariam-se os pobres, fechariam-se as portas à justiça e abriria as portas às injustiças. E por isso em cada lar haveria de existir um choro, um pranto. E hoje nós já estamos vendo que muitas das vezes nos semblantes, nos sorrisos de muitas pessoas se escondem por trás daquele sorriso, porque os psicólogos, os que acham sábios e entendidos, ensinam que o povo deve sorrir, porque sorrindo afastará o sofrimento e a vida será mais feliz, com risos, com sorrisos. Puro engano, por conta das filosofias enganosas, filosofias mentirosas. Mas por que então se ater a estas coisas que estão fora da cogitação da palavra de Deus, para o servo de Deus, para a serva de Deus, as quais recomenda o Senhor Jesus na sua santa e bendita palavra, que não desvie da verdade nenhum de nós, que não nos cansemos de buscar a verdade e a justiça, ainda que todas as portas se abram para a injustiça e se feche para a justiça. Aonde aqueles que violam a lei é aqueles que mais têm direito, mais amparo dessa própria lei. Quando na verdade, aquele que viola a lei está à margem da lei, por isso é marginal. Mas não se pode chamar de marginal os que estão à margem da lei. Quando a lei diz que marginal é aqueles que estão violando a lei. Então marginais, e marginais se formam pela brutalidade e a ignorância do ser humano. Independente de qualquer que seja a profissão, nós abraçamos a causa de sermos policiais voltados para zelar pelo cumprimento da lei e propiciar aqueles que buscam andar na legalidade da lei, o amparo legal que propõe a Constituição de 1988. Mas para esta lei não se dá a mínima atenção, pois ignoram-se a lei, ferem a lei de uma maneira brutal, cega, ignorante. Ora, então, por que se ateia àqueles que estão à margem da lei? Todos nós somos pecadores, sim. Todos nós precisamos de perdão, sim. Mas o perdão é para aquele que quer, para aquele que crê, e para aqueles que se esforçarem para renunciar à brutalidade, à ignorância, à sua cegueira quanto
ao que está escrito nas leis que regem nossos países, nossa nação, nossos estados, nossos municípios. Mas por que então ficar só nisso? Se a coisa está à base das heresias, como se pode ver e se pode observar no YouTube, onde um padre chega à heresia de dizer que Maria Madalena e a mãe de Jesus são as mesmas. Tem misericórdia de Deus. Onde a palavra de Deus fala categoricamente que Maria, mãe de Jesus, a virgem escolhida para gerar em seu ventre o nosso rei, era virgem, mulher santa, totalmente diferente de Maria Madalena, que era uma prostituta. Mas as duas hoje são santas. Mas uma é Maria Madalena e outra é Maria, a mãe do Senhor Jesus. Sem querer entrar no mérito, isso aí observa-se tão somente para que a gente veja em que grau estupendo, quanta brutalidade, que brutal ignorância acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E com tristeza nós observamos que muitas são aquelas pessoas que se metem a pregar o Evangelho de Jesus, mas então, por não ter a unção, por não ter o desejo de ser fiel à vontade de Deus, acaba servindo ao diabo anticristo, que tem no ser humano os seus servos e servas, a fim de semear a apostasia, que é segundo as heresias. E muitos estão seguindo a apostasia, mesmo tendo há 2018 anos o Senhor Jesus dizendo: para os fins dos tempos apostatarão da sua fé, por dar ouvido aos ensinamentos que não são de Deus, e por se multiplicar a iniquidade, muitos desviarão da fé, muitos se afastarão da fé, muitos se desviarão da fé. Mas o Senhor Jesus dá um alerta: porém aquele que permanecer, aquela que perseverar fiel até o último fôlego de vida, essa será salva da condenação do fogo ardente em juízo. Porque quanto sofrer, todos haverão de sofrer, exceto aqueles que acharão graças aos olhos do Rei Jesus no momento em que acontecer o arrebatamento. Porque não somente o Brasil, mas o Brasil está na frente de tudo. O Brasil está na frente de toda a prática imunda, abominável, em nome de um evangelho o qual não é do Senhor Jesus Cristo, porque está apostatado, está impregnado de enganos, de mentiras, de falsidades, de hipocrisias. Então é fácil se conhecer quando um semeador, um pregador, está a semear a sua semente. É o contrário da parábola de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo conta-nos a parábola do semeador que sai a semear, e uma semente cai à beira do caminho, outra cai entre pedregulhos, outra cai entre espinhos e outra cai em boa terra. Mas esse semeador é o semeador da semente da salvação. Porém,
neste texto, nesse contexto, não entra o semeador da semente da perdição. Porque assim como são vários os terrenos onde a boa semente é semeada, e nenhum outro deles haverá de ter progresso, senão um terreno fértil, assim são outros semeadores que estão a semear também a semente da perdição. E aí não tem um coração específico. Para a semente da perdição, ela está aprovada no terreno à beira do caminho, no terreno entre espinho, no terreno em pedregulhos e no terreno fértil. A semente da perdição, ela acha lugar para crescer e produzir frutos em todos os 4 tipos de terreno. Porque a semente é maligna, a semente é apostatar, a semente é torcer, confundir a mente dos homens, das mulheres, para que não chegue ao conhecimento da verdade, pela qual devemos ser salvos. Como diz o nosso rei: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mandaram para mim um vídeo onde um bacharelando em teologia, que ficou perdido, ficou plantado no Velho Testamento. Meus irmãos, tem algumas coisas do Velho Testamento que ainda vai se cumprir em Apocalipse, mas 99,9% das coisas ali do Velho Testamento, exceto as profecias que ainda não se cumpriram, exceto ainda os fatos registrados que são para ser revelado aos homens no dia e na hora que estiver acontecendo. O restante passou. E mandaram um vídeo para mim, o pastor. Ele começa a falar da criação do homem, que Deus pega o homem, faz um boneco de barro, assopra em suas narizes, e ali o homem torna-se alma vivente. E ele pega este versículo pela letra e faz uma pregação, uma fundamentação para dizer, para ensinar que o homem não tem alma. Está escrito assim lá no princípio, está, mas ali é o começo da história, e depois disso foi se somando ensinamentos, dando-se conhecimentos e registrando-se fatos novos, e assim foi construído, foi escrito o Velho Testamento sobre a história, ou sobre a história de um povo convocado para ser um povo santo, um reino sacerdotal, aonde todas as nações poderão ser benditas em Israel. E aí, meus amados, há uma confusão terrível, de maneira que aqueles que se apegarem à letra, ao radicalismo da letra, sem olhar a alma da letra, sem fazer um apanhado de Gênesis e Apocalipse, não vai para lugar nenhum. É uma ignorância absurda. Você vai encontrar Jesus Cristo no seu Evangelho dizendo o seguinte: não temas o homem, porque o homem tão somente pode te matar a carne, e não sabe o que fazer com teu espírito. Temei a Deus, que pode te matar o corpo e lançar o seu espírito no fogo, reduzindo as cinzas. Não fundamenta na história de Lázaro rico, que morre e é confortado, e o rico também morre e é atormentado. Meus irmãos, são coisas
afastando-se da fé, torcendo a sua palavra para a sua própria perdição. E o importante é isso aí, que a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, ele expurga de si toda e qualquer doutrina que não venha a se acontornar, que não venha a se coadunar, que não venha a se firmar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Toda e qualquer doutrina que tenta pôr Jesus Cristo como mentiroso, essa doutrina, ela é a apostasia, ela é a heresia. Toda vez que Jesus Cristo ensina de uma maneira e os homens usam o Evangelho, usam o seu conhecimento, a sua sabedoria material, que é maligna, que é loucura, para tentar colocar Jesus Cristo como um analfabeto, como um ser que não sabe o que fez, nem o que está fazendo no seu reinado. Quando você ouve alguém orar o Pai Nosso e torcer o Pai Nosso, dizer que o Pai está no sorriso da criança, que está na beleza das flores, que está nos cantos dos pássaros, que está nas cores, aí você observa, é um Pai Nosso diferente do que nos ensina o nosso Rei, porque o nosso Rei antecipadamente nos tem revelado que o Pai está nos céus, mas o cidadão vem em forma de poesia e ensina as pessoas a acreditarem que Deus está no sorriso da criança, que Deus está no soprar da brisa, que Deus está nas pedras preciosas, nas ondas espumantes que beijam areias da praia, nas estações das flores, do perfume das flores, do mel das abelhas, e que está na riqueza dos homens. Quanta brutalidade, quanta ignorância, porque se aceita o paradoxo, se aceita tudo o que vem de encontro à palavra de Deus, é maligno, porque o Senhor Deus diz que o Pai está nos céus, Pai nosso que está nos céus. Quando ela chegar aí, minha vida, já chegou? Olha, que Deus abençoe aqueles que querem ser abençoados, e dizer para você, cuidado com a sua religião. Você está congregando numa igreja que a sua doutrina, a doutrina que estão lhe ensinando, não vai lhe dar nenhum passe para a vida eterna. Pelo contrário, vai ser condenado pregador, doutrinador, papa, bispo, padre, pastor, pastora, todos quanto estão vivendo e pregando apostasia, que é profético. O Senhor Deus diz que se os dias não fosse abreviado, até os escolhidos seriam enganados. Tamanha apostasia que está sobre o mundo, está sobre o Brasil. Deus tenha misericórdia. Você fica com Deus. O programa é Jogo Aberto com Wesley Souza e Adailton Prado.